Jonas está questionando demais o trabalho do Silvinho, mas a diretoria banca o técnico, é isso? E quando banca, aí que dá mesmo. Boa noite, Jonas. É isso, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Segurem o Chico Lang aí na cadeira, porque agora vamos falar do técnico Silvinho. Mas olha, gente, a pressão chegou sim aqui no Parque São Jorge. Ontem aqui mesmo rolou uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, né, para falar do planejamento financeiro, das contas. E nessa reunião, muita gente, tanto da situação quanto da oposição, já buzinou na orelha do presidente do Willian Monteiro Alves, pedindo sim a saída do técnico Silvinho. A pressão obviamente aumenta após a derrota no Majestoso, 1-0, né, contra o rival São Paulo lá no Morumbi. Corinthians derrotado, primeira derrota em clássicos aí do técnico Silvinho desde que chegou ao clube, e aumenta muito também após o manifesto divulgado em redes sociais da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, insatisfeita e pedindo também a saída do treinador. Posição da diretoria, neste momento a informação segue a mesma. Como você disse, Michele, o Silvinho tem respaldo para seguir o trabalho dele à frente do Corinthians. Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, responsáveis pelo futebol, bancam isso. O presidente do Willian, obviamente, segue a mesma linha. Os três dão e blindam, né, o Silvinho, dão tranquilidade para ele seguir esse trabalho à frente do Corinthians. Pelo menos essa é a situação de momento, apesar dos dias turbulentos e da pressão externa. A gente traz agora números interessantes comparando aí o Silvinho com os seus antecessores no comando técnico do Corinthians. Claro que nem toda a comparação é justa, a gente precisa levar em consideração o contexto, né, em que cada um desses treinadores chegou ao Corinthians e pegou o clube, mas é curioso, Silvinho, neste momento, em 29 jogos, soma 10 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de pouquinho mais de 47%, números parecidíssimos com o de Thiago Nunes, que assumiu o time lá no início de 2020. Thiago fez 28 jogos, né? Depois disso foi demitido, com 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, 47,6% de aproveitamento. Ó, o pessoal aqui na rua já gritando fora Silvinho. Mas comparando o Silvinho com o Thiago, a gente lembra, o Thiago fez pré-temporada, pegou um início de trabalho, o Silvinho entrou numa situação completamente diferente no decorrer da temporada e com o clube numa situação completa de reformulação. E a gente compara também os números do Silvinho com o Wagner Mancini. Esse à frente do Corinthians em 45 jogos, somou 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, 54% de aproveitamento. Dos três, o Mancini até aqui, né, faz o melhor trabalho, considerando aí o que o Silvinho tem feito até o momento, mas é importante analisar o contexto. Silvinho tentando arrumar a casa numa situação bastante complicada, reforços chegando agora e o Corinthians aos poucos evoluindo, apesar da ira do Chico Lang, Michele. Valeu, Jonas Campos. E aí? O que acontece contra o Silvinho é muito comum no Brasil. Em primeiro lugar, uma ansiedade monstruosa. Tem que vencer para ontem e tem que ser essa coisa, e tudo muito sangue quente, perdeu é horrível, ganhou é maravilhoso, sabe? Então é uma ansiedade, é o preconceito contra o novo. Só que o Silvinho, apesar de ser novato como treinador, ele já tem uma história, ele participou de Copa do Mundo como auxiliar do Tite, ele já foi auxiliar do Mano, do Tite, já foi auxiliar do Mancini, sabe? É um cara que conhece futebol. Agora é Mancini, não é Mancini? Na Itália, italiano ele fala Mancini. Ah, que isso. Ué, é o nome do cara, não é porque... Mancini, meu. Eu sou Celso Cardoso, é que eu vou pra França, vou virar Celso Cardoso. Família Mancini, ele é italiano agora, o Mancini? Qual Mancini você está pensando? O Mancini que ele diz é o o técnico outro da Itália. Italiano, então tá bom, Celso. Tá bom. O atual técnico da Itália. Chuchuzinho. Enfim, não vou nem falar mais nada. Fala, Chico, já perdi a Não, o que eu vontade. quero dizer é o seguinte, gente, vamos analisar a coisa agora vai começar, como tem que ser analisado. Já vai virar um mano a mano no Gazeta Esportiva. Não é que vai virar um mano a mano no Gazeta Esportiva. Vamos colocar os pingos nos is. O Silvinho é um treinador que não escala o time conforme o jogo que ele tem pela frente. E que bom. Não, que bom não. Porque cada jogo é um jogo. Cada jogo é uma história diferente da outra. Ele
sabendo que o São Paulo ia atacar, ele ia atacar como? Pelas laterais. O Relo era pela direita. Eu acho que ele não sabia isso. Não, sabia porque só tinha esse jeito que o São Paulo para fazer. Eu E o Reinaldo pela esquerda. Então o que ele tinha que fazer? Segurar o Duqueiroz para marcar o Reinaldo e soltar de vez em quando o Fábio Santos, para começar por aí. Ele não teve essa visão de jogo, não teve. Porque o meio-campo de São Paulo não cria nada. O meio-campo de São Paulo não cria nada. O meio-campo do Corinthians sim cria. Então tinha que colocar o Jô lá na frente, para o Jô e o Gustavo Mosquito, não esse Adson. O Adson é um bom jogador, mas é muito juvenil. Tá sobrando ele sentiu tempo, o peso. falado. Ele sentiu o peso da camisa. Calma. Ele tinha que colocar o Gustavo Mosquito. Então tá, vamos Quando lá. ele colocou o Gustavo Mosquito, o Corinthians foi para frente e quase empatou o jogo com uma cabeçada do Renato Augusto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Silvinho, ele não serve para ser técnico do Corinthians. O Corinthians está cometendo o mesmo erro que o São Paulo cometeu, mantendo o Crespo. Está cometendo o mesmo erro que já cometeu no passado, colocando o Coelho. Chega, do Chicão. Silvinho pro Coelho, para Chicão, mim, acabou é o a mesma tempo. coisa. Pá, Os dois pá, estão pá, no pá, mesmo pá, patamar. pá, pá, pum, pum. Acabou. Ó, agora é o seguinte, depois o Celso Cardoso tem que falar alguma coisa. Não, tá passa, aqui quieto, Bola. chateado. Olha, agora, mas agora quem vai falar sou eu.